essa inflação de serviços, ela não se combate simplesmente com taxa de juros. Vou dar um exemplo prático aqui de cada um, né? Eu, por exemplo, faço supermercado, eu tenho as minhas atividades domésticas também. Quando eu chego no supermercado, se tem lá algum produto que eu gosto de comprar, mas se ele está mais caro, eu vou comprar um mais barato, né? Se eu gosto de tomar uma cerveja importada, eu vou tomar uma cerveja nacional, né? Então você consegue cortar alguma coisa e combater a inflação. Então você substitui, né? Vou dar um exemplo bem prático aqui, né? Temos duas colegas aqui, duas senhoras também aqui da associação, né? Então vou pegar um exemplo feminino para dar exemplo, né? Alguém vai num prestador de serviço, num cabeleireiro, numa manicure, etc., né? A demanda deste serviço você não tem como importar. Você não tem como pegar um avião aqui em São Paulo, fazer a unha em Buenos Aires para vir para cá, né? Então, a inflação de serviços pressionou consideravelmente e que essa inflação interna. Taxa básica de juros continuará em alta. Provavelmente teremos um maior rigor de política fiscal durante o ano, assim como um maior controle dos gastos públicos no orçamento. Bom, aqui nós erramos. Aqui nós erramos. No momento que nós mostramos a estratégia e definimos a nossa estratégia, nós achávamos que o governo ele teria o bom senso suficiente e a responsabilidade com o gasto público, assim como o parlamento também teria. E que nós geraríamos superávites primários para conter um aumento de taxa de juros. Isso não aconteceu. Será fundamental reconquistar a confiança e credibilidade dos consumidores. Isso aqui nós acertamos. Então, o que nós esperávamos para 2015? Basicamente, nós acertamos. O que nós erramos? Quanto maior o controle de gastos públicos e maior o controle do orçamento. Isso não aconteceu. Isso realmente não aconteceu. Bom, qual foi a estratégia de investimento que nós utilizamos? Nós começamos a adotar, nós fizemos um rebalanceamento da carteira, que são esses números aqui, que está na política de investimento que está no site, né? Então, esse aqui é o target, que a gente pode fazer movimentos laterais, né, entre o mínimo e o máximo. Isso aqui era a alocação real em 2014. Renda fixa nós tínhamos 89,5%, dividido em títulos ligados à inflação e Selic. Renda variável 10% e empréstimos participantes 0,5%. Bom, esse é o target para 2015, né, em que nós deveríamos seguir esta linha de target aqui, tá? O único item que nós não temos é imóveis, okay? Eu estou falando do plano de CD suplementar, ok? Bom, seguimos mais ou menos essa linha, adequamos a carteira, dissemos qual foi a rota do bar, aprovamos o Conselho Deliberativo, todas as nossas análises foram confirmadas pela Tendências de Consultoria, pela Tauris Watson, e mais as 4 áreas de pesquisa econômica dos nossos gestores, que são a HSBC, BTG Pactual, o Banco Nacional de Paris e a Western Asset Management. Bom, o que acontece é que quando chega em abril, maio, a situação começa a se agravar e vem à tona justamente o descontrole do gasto público, né? E começa a se avizinhar, se vislumbrar o risco de perda de grau de investimento. O que nós fizemos? Passivamos a gestão de renda variável. O que é passivar a gestão de renda variável? Nós tínhamos o benchmark de renda variável, que era o índice brasileiro de ações, mais 1,5%. Ou seja, o gestor ele tinha que superar esse índice a chegar a 1,5% de retorno acima do índice. Então, uma gestão ativa. E o que nós percebemos que quanto mais ativa era a gestão, pior ficava a situação. Por que isso acontece? Porque você tem uma coisa chamada perda de fundamento econômico. Quando você tem uma perda de fundamento econômico, acontece que você perde o racional do mercado. O que nós fizemos?
esquecemos a gestão ativa, colamos a nossa carteira em cima do índice de renda variável e ficamos passivos nessa posição e começamos o processo de redução dessa exposição, que estava lá em 10%, que nós tínhamos que ter um target de 12,5%, nós chegamos a avançar esse target e começamos a fazer um processo de volta e reduzir esse target daqui. Hoje está em 9,8%. Na renda fixa, o que aconteceu aqui na nossa renda fixa? Nós tínhamos um target de 24,7%, 25% aproximadamente, 58% a Selic. Apenas para clarificar, quando eu falo títulos vinculados à Selic, é aquela taxa que o Banco Central divulga, né, em que ele controla a política monetária. Então você tem títulos públicos ligados a essa taxa. Aqui não só são títulos públicos, mas também você tem títulos privados. E títulos vinculados à inflação, que são notas do Tesouro Nacional, em que ele paga um percentual de juros mais a inflação. Né? Bom, o que acontece com esse título daqui? São títulos mais longos do que a Selic e faz com que haja uma volatilidade de uma coisa chamada marcação a mercado. Eu vou tentar explicar o que é marcação a mercado aqui sem o economês. Eu e o Flori está indo, sabe que é difícil. Eu e o Flori resolvemos fazer uma sociedade. Eu morei muitos anos em Campinas, eu gosto muito de Campinas. E resolvemos fazer uma sociedade, não sei se você conhece lá, Romana em Campinas. Não. Conhece a Romana? Não? Então, procuramos o Fogo de Chão, pronto, aqui em São Paulo. Então, entramos para sócio do Fogo de Chão. Chegamos lá no Fogo de Chão e conversamos e falamos, quanto é que custa aqui o Fogo de Chão? O sujeito chegou para a gente e falou assim, olha, R$1 milhão. Eu e o Flori olhamos e falou assim, opa, fizemos conta, olha, vale a pena pagar R$1 milhão, porque a gente vai dar R$1 milhão pelo Fogo de Chão. O Fogo de Chão que eu estou falando é aquele ali da lista Bandeirantes, né? Ali é o mais conhecido ali. E aí nós descobrimos que na semana seguinte o Haddad resolveu fazer uma feira livre, né? uma feira livre em frente ao Fogo de Chão. O que é pior, no domingo. Chegamos eu e Flori, sentamos e falou assim, pô, a gente vai pagar um negócio de R$1 milhão e que o domingo está morto. Ninguém vai no Fogo de Chão, a feira livre, a barraca de peixe ficou em frente à entrada do Fogo de Chão. Aí eu e o Flori chegamos lá no Fogo de Chão, fomos conversar novamente. Olha, dos 7 dias da semana eu vou perder um dia de faturamento. Eu não vou te pagar mais R$1 milhão porque não tem sentido. Aí o dono lá chegou, então faz o seguinte, eu vou fazer um desconto equivalente a 1/7 do meu faturamento. E eu vou tirar aqui R$150 mil. Eu vou vender para você por 150. Então ele falou, bom, vamos estudar o caso, enquanto é isso, né? A advogada está vendo se o cara tem passivo trabalhista, não tem e tal, né? Aquele negócio todo. Então lá, eu e Flori conversando. Na semana seguinte, o Haddad chega e fala o seguinte, olha, a feira não vai mais passar em frente ao Fogo de Chão. Eu vou transferir a feira, tá, lá para o mercado municipal. Aí, o cara, que era o dono do Fogo de Chão, procurou nós dois e falou o seguinte, olha, eu não vou te vender mais por 150, vou te vender por R$1 milhão para você e Marcelo. Essa história que eu contei aqui, que é brincadeira, que a gente não vai ser dono da Fogo de Chão, se chama marcação a mercado. Parece. É isso que acontece. Porque eu vou te dar um exemplo matemático. Se alguém tiver uma calculadora aqui, eu vou tentar fazer a conta de cabeça. Eu compro um título ANTNB por R$1.000, com taxa de juros de 6% ao ano. No final do ano, 6% mais inflação. A inflação foi zero. Vai facilitar a conta aqui. Eu compro R$1.000 do NTNB
dia 1º de janeiro e vou resgatar ela dia 31 de dezembro. Ela vai me pagar 6% de juros ao ano. Rapidamente aqui, alguma coisa me diz que eu vou resgatar R$ 1.060. Estou certo? Algum engenheiro aí para poder me ajudar? Certo? R$ 1.060. Quando chegou no dia 30 de junho, o Joaquim Levy chega na televisão e fala o seguinte: olha, a taxa de juros vai subir de 6% para 8%. Então, o título de um ano vai pagar 8%. Aí chega eu e o Flor novamente, que compramos lá em TNB. Aí a gente vai chegar para o Heitor e falar o seguinte: olha, Heitor, eu tenho esse papel aqui, que ele paga 6% ao ano. Se eu pegar 6 meses, ele vai me pagar quanto? 6% ao ano em 6 meses, ele vai me pagar 3%, ou seja, R$ 1.030. Aí eu e o Flor chegamos para o Heitor e falamos o seguinte: Heitor, quer comprar por R$ 1.030 para você poder receber mais R$ 30, ou seja, R$ 1.060 em dezembro? O Heitor falou: não vou comprar isso não. O Joaquim Levy disse para mim que a taxa de juros é 8%. Fazendo rapidamente a conta aqui de cabeça, uma taxa de juros de 8% ao ano em 6 meses, ela vai estar me pagando R$1.019, vai estar pagando R$1.040. Ou seja, para que o Heitor compre a nossa NTNB e receba os 8% de juros ao ano em dezembro, ou seja, ele vai receber 4%, eu vou ter que vender para o Heitor, em vez de 1.030, aí sim a conta está fazendo. Eu vou ter que vender para o Heitor, eu vou ter que descontar isso para que ele receba os 8% ao ano, ou seja, eu vou ter que vender para o Heitor, nós dois, por R$ 1.019,27. Acabei de fazer a conta de cabeça, me confio, não sei se acertei. Ou seja, se eu levar o título até o vencimento, eu vou receber os 6%. Se eu não levar, eu vou ter que vender mais barato. E o que acontece aqui? Foi exatamente isso que aconteceu. Porque, voltando no slide anterior, o que eu falei para vocês? Onde é que nós erramos aqui? Assim como o maior controle dos gastos públicos e controle orçamentário. Como você não teve, você tem uma crise de confiança, o aumento de taxa de juros, ele veio afetar principalmente esses títulos vinculados à inflação. Aqui que nós sofremos mais. Não foi nem necessariamente as ações. Também sofremos. Reduzimos, também sofremos. Mas sofremos aqui. Aqui que nós sofremos. E ali foi a nossa análise, onde nós sofremos mais. Você tem um quadro da rentabilidade? Tenho, mas esse é o próximo quadro. Não. Isso não é aplicável porque nós somos isentos de impostos. Por isentos de imposto de renda. A entidade de previdência é isenta de imposto de renda. Não vale para meio de raciocínio para o fundo de varejo, pessoa física. Tá? Bom, eu peguei a nossa última reunião, que eu fiz lá atrás, nós fizemos. Eu só trouxe para setembro para poder fechar 2 anos e não ficar quebrado. Tá? Como eu falei para vocês, até abril nós íamos numa trajetória de recuperação. Quando foi em maio, quando a crise política se agrava, nós viemos tomando aquelas atitudes que nós conversamos no último slide, e aqui foi o resultado que nós tivemos nesse período. Tá? Dentro do nosso peer group, nós temos um grupo de fundos de pensão. O Heitor teve a oportunidade de conhecer a Francisca Brasileiro, que é a consultora sênior da Towers Watson Investment, que nos assessora. Vários fundos de pensão, praticamente quase todos, tiveram vários problemas, tá? De rentabilidade e também de muita insatisfação. O que eu fiz? Esse relatório daqui, do qual eu tirei essa imagem, é um relatório de 125 páginas.
um total imenso. Então eu peguei exatamente essa performance que aqui diz. Na Fred Siemens, o que ele quer dizer? No ranking, nos últimos 24 meses, em 65 e 60 fundos de pensão, num período de 24 meses, porque outros, 60 planos, nós estávamos em 14º entre 60. Nos últimos 12 meses, nós fomos o 20º em 61. E em 2015 nós fomos o 24º em 65. Qual é a leitura que eu faço disso? Logicamente, esse número está influenciado por esse, porque aqui você tem, essa base aqui é junho, tá, gente? Esse está influenciado por esse. Justamente o que fez essa piora foi essa inclinação, essa perda aqui da curva. Então, esse nosso ranking, você vê que outros fundos de pensão devem ter sofrido tanto ou mais que a Fred Siemens. Não nos isenta da nossa responsabilidade, em hipótese alguma, eu devo a satisfação a todos, não só aqui, mas no Conselho Deliberativo, tanto eu como os demais diretores. Tá? Isso foi o que aconteceu. O que nós estamos fazendo para combater a questão da crise? Tá? Nós continuamos reduzindo exposições a ativos de risco, até o limite da política de investimento. Algumas pessoas já me perguntaram, bom, por que você não zera completamente a posição em ativos de renda fixa mais longa? Porque senão eu agravo o risco da carteira. Porque se eu tiver uma reversão de cenário, quando esse mercado voltar, eu perco a campo de subida completamente. Então eu não posso ficar zerado completamente. Sobre esse ano, eu não sei se dá para ver no gráfico, mas eu queria saber o seguinte: qual é o rendimento, porcentagem acumulado até agora, nós fechamos agosto, de setembro, e qual é a sua projeção para 31/12 do ganho acumulado, se é que você tem um número médio de todos os tipos de investimento? Com certeza não tem. O número médio de investimento eu não tenho para te dizer, eu vou ter de cabeça. Quer dizer, a pergunta é, até 31 de agosto, quanto que os títulos ou quanto que o dinheiro todo da Fred Siemens rendeu até 31 de 8? Aqui foi menos 2,35. Foi menos 2,35. Não, 2,35 é nominal. Nominal. Bom, o que nós esperamos para 2016? Nós estamos trabalhando numa reformulação da política de investimentos e revendo a estratégia. Nossa, o que está no pipeline nosso para 2016? Primeiro, isso aqui é um resumo de 65 planos de previdência que a Taurus Watson, que é a empresa de consultoria que nos assessora, e logicamente é o resumo do resumo, né? É só um slide de um estudo inteiro. Primeiro, redução dos riscos das carteiras tem sido uma tendência ao longo do ano de 2015. De forma geral, está todo mundo com o menos risco possível. E quando eu falo risco aqui, é o conceito mais básico do risco, né? Que é o conceito da volatilidade, né? Porque volatilidade é uma coisa e risco é outra. Mas para fim nosso aqui, eu estou dizendo que é a mesma coisa, né? Você pode me olhar assim e falar assim, não é risco e volatilidade é diferente, né? Quebra meu galho, eu vou dizer que é a mesma coisa para facilitar a nossa conversa. Então, quando eu estou falando de risco, eu estou falando aqui de volatilidade, tá? Redução tem se dado de algumas formas, como por exemplo, alteração de benchmark, renda fixa, redução de despesa de renda variável e diversificação.
que é o que nós estamos fazendo, né? Que é exatamente o que a gente tem feito. Investimento no exterior foi uma das melhores estratégias dos últimos anos, né? Nós temos, eu particularmente, eu tenho Marcelo Neves, tá? Não diretor superintendente, mas o investimento. Eu gosto muito dessa opção de investimento no exterior, de diversificação. Quanto mais volátil é o ativo, mais diversificado ele tem que ser. Eu particularmente gosto muito, mas nós não utilizamos. Até então nós não utilizamos. Por quê? Alguns questionamentos tipo, mas eu não tenho passivo em dólar. Se eu não tenho passivo em dólar, por que eu vou ter investimento em fundo de ações globais? Né? Eu falei, é verdade, nós não temos passivos em dólar. Né? Mas aí os estatísticos aí, matemáticos, eles sabem o seguinte, e até tem uma frase no final aqui que eu botei de propósito. Quando você tem ativos com relação diferentes, o risco total da carteira ele é menor do que o risco individual de cada ativo. Tem um cara que falou isso há 50 anos atrás, o tal de Henry Markowitz. Então eu particularmente gosto. Tem sido uma tendência. Não estou dizendo que é o que nós vamos fazer, mas é uma proposta, inclusive, para levar para o Conselho Deliberativo. Os gestores têm lançado produtos em classe de ativos de grande velocidade, de cerca de 15 veículos por ano. Ou seja, a quantidade de gestores que nos ligam para tudo que vocês possam imaginar, pra você ter ideia, teve um recentemente que nos ligou, queria fazer uma visita, né? Logicamente que aqui não tem nenhuma conotação pejorativa, não é isso? Mas para vocês terem ideia, fundo de investimento em florestas. Florestas. Investir em floresta. Então, para você ver o nível de diversificação que existe por aí. Né? Então aparece de tudo. Tá? A tendência de valorização do dólar, principalmente pela saída dos investidores estrangeiros, pelo grau de investimento. Então, reforça novamente a minha tese de que um país, apesar dos meus 25 anos de idade, eu me lembro da época em que, quando eu saía para tomar chopp, eu pedia 2, que até você pedir o segundo estava mais caro. Né? Um país sem um grau de investimento, né, a moeda mais fraca, você deve ter algum mecanismo de proteção. Então, essa tendência já foi diagnosticada nessa pesquisa. A alocação de fundos multimercado tem sido uma boa opção para reduzir o risco total do portfólio. O que é fundo multimercado? Aí eu já sou um pouco reticente. Você tem várias categorias de fundos multimercado. Você tem fundo multimercado com macroalocação. Você tem fundo multimercado, que na realidade é um fundo balanceado, renda fixa e renda variável. Você tem fundo multimercado com alavancagem, ou seja, você pode ficar com patrimônio negativo. Então, fundos de multimercado, ele tem que ser visto com muito cuidado. Né? Porque senão, em vez de você diminuir o risco da carteira, você agrava. Renda variável, a busca por estratégias não correlacionadas aos índices amplos devem continuar por meio de um cenário de baixo crescimento e alta volatilidade. Essas estratégias tendem a superar os grandes índices. O que isso quer dizer? Que nós deveremos buscar, em vez de nós termos estratégias direcionais, ou seja, eu vou ter um investimento em Vespa, eu vou ter investimento em BX, mas eu ter investimento, por exemplo, em empresas com índice de governança, em empresas que paguem euros, não necessariamente com índices direcionais, índices relacionais. Tá? Mas em momento algum, a pesquisa fala em você estar totalmente fora
de renda variável. Alguma coisa você deve ficar para você não ficar fora de uma volta do mercado, ok? No slide anterior, tudo bem? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Não? Bom, o que nós temos aqui, o que nós esperamos para os próximos anos, tá? E aí eu coloquei aqui volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Né? O que isso quer dizer? Uma das passagens da minha vida acadêmica, eu sou egresso da Escola Superior de Guerra, em que eu me formei na Escola Superior de Guerra, constituindo um título de mestrado, na licença política, planejamento estratégico, e eu foquei em geopolítica. Né? E a College War nos Estados Unidos, na década de 90, foi encomendado um estudo em que diversos economistas, cientistas